O universo dos ETFs vem crescendo no Brasil. Quer saber mais sobre eles e como investir? Então me acompanha nesse Escola de Investidores. Para começar, você já ouviu falar em ETFs? Um ETF funciona exatamente como a sua tradução literal: fundo negociado em bolsa. Ou seja, é um fundo de investimento administrado por uma gestora em que é possível comprar ou vender cotas ou pedacinhos desse fundo diretamente pela B3. E atualmente existem diversos tipos de ETFs. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você quer investir em Bitcoin, mas não quer se preocupar em comprar, armazenar e proteger seus Bitcoins, ou até mesmo em abrir uma conta em corretoras mais desconhecidas lá fora e sem a proteção da legislação brasileira. Em vez disso, você pode comprar cotas de um ETF que investe em Bitcoin e pode fazer isso direto da sua conta aqui da Rico. Como o gestor do ETF aplica no Bitcoin, seu preço irá acompanhar as cotações da criptomoeda, permitindo assim o investimento indireto no Bitcoin, sem ter que lidar diretamente com a compra e armazenamento dele. No geral, os ETFs permitem que os investidores consigam se expor em diversos ativos com a facilidade de negociação diretamente pela Bolsa Brasileira. Aqui na Rico, você consegue investir nesses ETFs através do seu aplicativo e o melhor, a corretagem é zero. Outra palavra que ouvimos com frequência quando estamos falando de ETFs é diversificação. Afinal, com apenas uma operação de compra e venda, é possível comprar ativos que já estão diversificados por natureza, pois são compostos por diversos outros ativos. Um exemplo é o próprio ETF do Ibovespa, onde o investidor consegue comprar uma cesta de ações brasileiras ao investir nesse único ETF. Quer mais alguns exemplos de ETFs disponíveis na nossa bolsa? O ETF Gold 11, por exemplo, investe em ouro, um ativo que nem sempre foi muito simples de investir, por exemplo. Temos também o BOVA11, que acompanha o principal índice do mercado de ações brasileiro, que é o Ibovespa. Também há o Small 11, que segue outro índice do mercado de ações brasileiro, dessa vez o índice de Small Caps, que é relacionado a empresas de pequeno porte. E existe ainda a opção de se expor em ações internacionais. Nesse caso, temos, por exemplo, o IVVB11, ETF que segue o índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas do mercado acionário americano. E ainda sobre os Estados Unidos, temos o NASD11, ETF que acompanha a variação do índice Nasdaq, que reúne as 100 maiores empresas do segmento de tecnologia. Mais recentemente surgiram também ETFs de criptoativos. Nesse sentido, temos, por exemplo, o BITH11, que acompanha a variação do Bitcoin, e também o ETHE11, que segue a variação do Ethereum, e o Hash11, que foi o primeiro ETF de criptoativos a ser negociado na B3. Ele acompanha o desempenho de uma cesta de criptomoedas, e nem a renda fixa ficou de fora desse universo. Atualmente, temos também alguns ETFs de renda fixa, que investem em títulos públicos, privados, debêntures, CDBs, entre outros. Um exemplo é o LFTS11, que acompanha a performance de títulos públicos pós-fixados atrelados à Selic. Mas e em relação àquela parte mais chata, a famosa tributação? Como funciona? No caso dos ETFs, há a cobrança do imposto de renda quando o investidor obtém ganho de capital na venda das suas cotas. Ou seja, quando o investidor vende seus ETFs e obtém lucro. No caso dos ETFs de renda variável, a alíquota de imposto é de 15% sobre esse lucro. O investidor precisa pagar esse imposto até o mês seguinte após a venda e declarar essa operação na Declaração Anual de Imposto de Renda. Vale ressaltar que não há isenção de IR para os ETFs, como ocorre nas ações. Além disso, se a compra e venda do mesmo ativo ocorrer no mesmo dia, a alíquota sobe para 20%, pois se classifica como uma operação diária, ou como chamamos no mercado, de day trade. Temos também os ETFs de renda fixa,
E a tributação desses ETFs ocorre de maneira um pouco diferente. O IR já é retido na fonte e ele segue a tabela regressiva, que varia entre 25% e 15%, de acordo com o prazo do investimento. Outro ponto relevante é que, por se tratar de fundos de investimento, os ETFs possuem taxas de administração. Essas taxas variam de acordo com cada ETF. E esse pode ser um critério, inclusive, de decisão para a escolha entre dois ETFs que replicam o mesmo índice de referência, por exemplo. Uma notícia boa nesse ponto é que as taxas de administração costumam ser bem baixas. Isso ocorre pois os ETFs possuem o que chamamos de gestão passiva, que é justamente o fato de a gestora apenas acompanhar o índice de referência, que chamamos de benchmark, sem que envolva decisões diretas dos gestores com o objetivo de superar algum índice. Outra pergunta muito comum com relação aos ETFs é sobre a quantidade mínima para comprar e vender esses ativos. E aí vem mais uma boa notícia: é possível negociar a partir de um ETF. Diferente de ações, em que é possível negociar apenas múltiplos de 100 no lote padrão, e para negociar quantias menores é preciso recorrer ao mercado fracionário, nos ETFs o mínimo já é 1, o que o torna um ativo interessante e acessível para investidores iniciantes. Agora que você já sabe como funcionam os ETFs, se desejar comprar e vender esses ativos, é preciso apenas saber o ticker, ou código de negociação, do ETF que deseja negociar na sua plataforma da Rico. Geralmente, os que são atrelados a índices terminam em 11, mas eu vou deixar uma lista aqui para te ajudar com isso. E aí, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que voltamos para responder. Também te convido a acompanhar a Reconnect, plataforma de conteúdos da Rico, onde temos muita coisa sobre esse assunto. E se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos episódios. E eu fico por aqui. Até a próxima!